Eu comecei essa pesquisa com a professora Misha Klein, mas que é uma pesquisa que começa a partir da necessidade da gente entender o que estava acontecendo em relação aos usos políticos que a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, ainda em 2016, estava fazendo, não só dos judeus, mas do judaísmo, e principalmente do judaísmo. Não é? A gente começou a perceber que havia uma candidatura surgindo, uma candidatura conhecida por nós, né? Eu sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro há muito tempo. Não é? Bolsonaro é um homem que vocês conhecem toda a trajetória dele em termos de participação da política pelo lado do Exército e da participação como militar, inclusive como um sindicalista do Exército. Mas tem uma outra participação que nos chamou muito a atenção, que é o vínculo, profundo vínculo que Bolsonaro tinha com uma extrema-direita ideológica, né? Com uma extrema-direita vinculada aqui no Rio de Janeiro com um vereador que é conhecido de quem aqui mora, mas que tem uma participação nacional em algum momento, quando foi deputado federal, que é o vereador Wilson Leite Passos. Eu não sei se esse nome soa para alguns de vocês, mas que é um antigo militante integralista, né? E dentro do integralismo, ele é ligado à corrente mais vinculada ao integralismo antissemita, né? É uma pessoa que teve profundos vínculos com o integralismo. Em algum sentido, o Bolsonaro era próximo dele e recebe, de maneira simbólica, a tocha, lá quando ele começa a ser vereador na cidade do Rio de Janeiro, do Wilson Leite Passos. Né? Isso nos chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo que Jair Messias Bolsonaro se aproxima de um integralista com fortes cores antissemitas, inclusive eugênicas, né? A ideia do integralismo de Wilson Leite Passos era tão clara e tão aberta que havia um outro vereador na cidade do Rio de Janeiro, um vereador judeu chamado Gerson Berger, historicamente vinculado à esquerda sionista, que depois ele passou por metamorfoses políticas também, mas que isso era dito abertamente. Pois bem, o filho político de Wilson Leite Passos, Bolsonaro, acabou sendo uma pessoa é, adotada por setores da comunidade judaica. Houve uma adoção por esses setores, o que a nós chamava atenção. Agora, não é só os anos 90 que aproxima Bolsonaro da extrema-direita. Né? Em 2012, a gente começa a perceber, e aí eu converso com a Misha sobre isso, começa a perceber que há vínculos profundos do Bolsonaro, inclusive com intervenções públicas nesse sentido, com certo negacionismo do Holocausto. Né? A citação de trechos de livros da editora Revisão em debates públicos, a citação de trechos negacionistas de autores como David Irving. Bolsonaro é uma pessoa que lê pouco, tem, por assim dizer, hábitos não muito ricos de leitura, mas justamente por isso essas citações, às vezes citações completas, inteiras, de trechos específicos de negacionistas do Holocausto, nos chamava a atenção, porque das poucas coisas que eram lidas, isso estava dentre elas. Né? Então, a gente está falando aqui de um deputado, e eu falo isso muito por conta de colocar o lugar da onde eu vejo Bolsonaro, um deputado originalmente vinculado ao negacionismo do Holocausto, ao integralismo e com fortes flertes com o neonazismo. Não é? Nesse sentido, a última pesquisa da antropóloga Adriana Dias mostra claramente que a base política mais fiel de Bolsonaro são os grupos neonazistas. Né? Ela ainda não conseguiu construir uma relação, um vínculo potente entre Bolsonaro e eles, mas a relação entre eles e Bolsonaro é muito clara, o que nos leva a crer que a relação era conhecida por Bolsonaro e por seus assessores. O que eu quero dizer, já começando, é que a gente está falando de um deputado, de um político de extrema-direita, com posições públicas sobre o negacionismo do Holocausto, apoiando algumas versões dele, e com uma forte base política
dos grupos neonazistas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Eu costumo começar por isso, porque há um certo cuidado de se tratar ideologicamente Bolsonaro como nazista, justamente por não haver em Bolsonaro uma coerência política, uma ideologia baseada em perspectivas nazistas e sequer uma preparação teórica que justifique a ideia de que ele seja nazista. Eu discordo das três afirmações. Eu acho que não há coerência no nazismo. O nazismo é uma ideologia baseada em perspectivas de não coerência e de sentimentos morais, de vínculos profundos com ressentimento e com usos específicos do ressentimento e dos sentimentos morais. Eu acho que, nesse sentido, a gente está falando de um candidato que está num campo expandido da extrema-direita e com fortes vínculos com perspectivas nazistas, e o mapeamento disso não é difícil de ser feito, né? A questão é, como um candidato como esse, e aqui a gente tem um caso único, que é o caso do Brasil, se aproxima de setores da comunidade judaica e promove a adoção de certos setores da comunidade judaica da sua candidatura, uma candidatura integralista, com vínculos com o neonazismo e com citações claras e públicas do negacionismo do Holocausto, né? Essa é a nossa grande pergunta, né? E a gente começa a perceber, eu e Misha, que há dois movimentos muito importantes nesse sentido. O primeiro movimento é a ideia do bolsonarismo de uma proximidade importante com o Estado de Israel, com a direita israelense, com a direita sionista. Ele faz uma viagem a Israel, onde ele, nessa viagem em 2016, ele toma algumas decisões importantes. Ele vai viajar o museu, ele vai visitar o Museu do Holocausto, ele se batiza no Rio Jordão e se encontra com setores importantes da extrema-direita israelense, inclusive setores vinculados a colonos e que estavam na extrema-direita do governo Bibi Netanyahu. Esse é o primeiro elemento. Israel aparece como uma referência importante. E a segunda aproximação é uma aproximação pungente com setores conservadores da comunidade judaica, né? Há vínculos, conversas, nomes públicos que, ainda em 2016, indicam apoio a Bolsonaro, em 2017 indicam que votariam em Bolsonaro. Isso nos chama bastante atenção, ou seja, há um vínculo com Israel e há um vínculo profundo com setores específicos da comunidade judaica, e não há uma reação da comunidade judaica, ou seja, se setores específicos se mostram simpáticos ao bolsonarismo, os setores ligados às estruturas comunitárias não se mostram contrários ao bolsonarismo, né? Estou me referindo aqui, quando eu falo em comunidade judaica, estou me falando da institucionalidade judaica, representativa geral, né? O terceiro elemento importante, o primeiro elemento é Israel, o segundo elemento é a comunidade judaica. O terceiro elemento que nos parece interessante a análise é o aparecimento cada vez maior de símbolos e marcas do judaísmo e do sionismo em manifestações da extrema-direita, né? Na ausência de judeus, ou praticamente ausência. As manifestações desde 2013, né, elas começam a utilizar, as manifestações de março de 2013, de maneira gradual e crescente, os símbolos que são símbolos conhecidos como símbolos internos da comunidade judaica, desde de símbolos religiosos até símbolos nacionalistas, não é? E vejam bem, isso não é novo, né? O uso religioso e quase político de símbolos judaicos dentro das igrejas evangélicas, por exemplo, é comum desde os anos 90. O que surge a partir dos anos 2013, né, 2014, é o uso exclusivamente político desses símbolos fora dos lugares de culto. Esses símbolos passam a ser símbolos aglutinadores, símbolos de identidade, símbolos que politicamente se apresentam como representantes e representados da extrema-direita, né? E não mais símbolos
que a esquerda, que a comunidade judaica, desculpa, olhe e diga, olha, esses símbolos são nossos. Não, esses símbolos são símbolos da extrema-direita e, na nossa hipótese, minha e da Misha, setores da comunidade judaica começam a acreditar que há uma espécie de conversão do bolsonarismo em elementos, uma identidade, um ethos do judaísmo. Ou seja, pela primeira vez, né, setores da comunidade judaica olham setores importantes da política nacional utilizando os seus símbolos e, ao invés de acusá-los de apropriação cultural ou coisa que o valha, se aproximam desses grupos numa perspectiva de que esses grupos teriam politicamente se convertido ao judaísmo. E essa é a primeira vez que a gente começa a utilizar o termo conversão, né? A ideia de que a setores da comunidade judaica olham para o bolsonarismo como que ele tivesse produzido uma conversão ao judaísmo. E é claro que o Brasil, para quem conhece a obra do sociólogo Bernardo Sorge, é um país historicamente com baixíssimo nível de incidência de antissemitismo. Porém, o antissemitismo é um fantasma importantíssimo na perspectiva de aglutinação dos judeus, ou seja, uma referência importante que justifica a manutenção dos judeus enquanto grupo. A ideia da expressão de ameaça externa aos judeus é uma ideia utilizada politicamente internamente para justificar a manutenção de vínculos importantes dentro da comunidade judaica. Ora, quando começam a aparecer grupos específicos utilizando esses símbolos religiosos, tendo esses símbolos como referências importantes da sua aglutinação política, utilizando os símbolos de Israel e do judaísmo de maneira entusiasmada como referências fundamentais dos seus grupos, há uma percepção de um avanço na sociedade brasileira de grupos que não só deixam de ser antissemitas, como profundamente se vinculam ao judaísmo, participando de uma espécie de uma conversão política ao judaísmo ou ao sionismo, não é? É claro que tem alguns elementos aqui que nos chamam a atenção. Bolsonaro não deixa, ou em nenhum momento se afirma como um crítico ao nazismo ou a Hitler. Bolsonaro não fala sobre o seu passado e Bolsonaro continua produzindo relações profundas com grupos de extrema-direita, inclusive grupos neonazistas, mesmo depois dessa suposta conversão ao judaísmo, né? A coisa complica e avança em direção a outras camadas, quando, por exemplo, símbolos de Israel e do sionismo começam a ser utilizados pela família de Bolsonaro, não é? Os filhos de Bolsonaro caminham pelas ruas com camisa do Exército de Israel, com camisa do Mossad, do Serviço Secreto de Israel, e de maneira muito interessante, há um processo de utilização de símbolos exteriores por um político que se coloca como patriota e nacionalista, né? E a comunidade judaica olha para esse processo como um processo de confirmação dessa conversão, né? A ideia de que esses grupos efetivamente estão produzindo essa conversão. Agora, há uma outra conversão, né? Se há uma percepção de conversão ao judaísmo dessa extrema-direita, há um outro processo muito interessante, no famoso evento de 2017, quando um setor importante da comunidade judaica convida Bolsonaro a falar na Hebraica do Rio de Janeiro. Um parênteses, Bolsonaro é convidado para falar na Hebraica de São Paulo, que é um clube relevante, importante, o maior clube judaico da América Latina e alguns dizem do mundo, e há uma reação de setores progressistas da comunidade judaica e Bolsonaro é desconvidado. Isso em fevereiro. Em abril de 2017, Bolsonaro vai falar no Clube A Hebraica do Rio de Janeiro e há uma reação muito forte de setores progressistas da comunidade judaica. Alguns dos movimentos juvenis de esquerda se colocam profundamente contra, e há, na porta da Hebraica, em abril de 2017,
uma manifestação contra Bolsonaro. Tenho que dizer que, ao que tudo indica, é a primeira manifestação pública contra Bolsonaro, e que usa os termos importantes que vão ser utilizados depois, vinculando Bolsonaro ao fascismo, ao nazismo, à ditadura, ao autoritarismo, enfim. No bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, há uma manifestação pública. Internamente, né, para quem estuda, para quem é vinculado aos estudos judaicos, é muito importante uma manifestação pública como essa, olhando para o clube, de costas para a rua. Ou seja, é uma manifestação pública, mas é uma manifestação pública que o público está de costas, né? A referência é para dentro da comunidade judaica. É pública, mas para dentro, né? E dentro da comunidade judaica, você tem pessoas que participam da palestra de Bolsonaro, que olham para fora, percebendo esses que se manifestam fora como inimigos, não é? E aqui é muito importante deixar claro. Fora da hebraica, havia algumas centenas de pessoas entre judeus e não judeus. Dentro da hebraica, havia algumas centenas de pessoas entre judeus e não judeus, né? Fora da hebraica, os símbolos hegemônicos usados, dominantes usados, eram a bandeira de Israel, camisas de movimento juvenil, referências ao sionismo e ao judaísmo. Dentro da hebraica, os símbolos dominantes usados eram bandeira de Israel, camisas de movimentos judaicos, símbolos sionistas e judaicos. Ou seja, havia uma divisão importante com significantes compartilhados e com significados radicalmente distintos. Dentro e fora, os símbolos eram os mesmos. O que eles significavam é que estava em disputa, né? Dentro, havia a percepção que os que estavam fora eram, em última instância, negadores dos valores judaicos e dos valores, por assim dizer, do Ocidente, né? Os que estavam fora, olhando para dentro, achando que os que estavam dentro eram pessoas que negavam os valores judaicos, a memória do Holocausto e, por assim dizer, os valores do judaísmo no sentido mais amplo, não é? Aquela palestra do Bolsonaro, e eu tive o trabalho de escutar algumas outras, foi uma palestra que chamou atenção, desde então até hoje, pela sua radicalidade, pelo seu extremismo e pela sua clareza, né? Uma palestra profundamente racista, né? Foi famosa palestra que pesava os negros em arrobas, né? Uma palestra com vínculos muito fortes à negação da humanidade dos indígenas, e uma palestra que, inclusive, em relação a grupos positivados pelo bolsonarismo, também era racista. Falava que os japoneses eram uma raça boa, por isso não passavam fome. Essas referências dentro da hebraica eram tomadas com gritos e urras, né? Gritos de mito, etc. E tal. E fora da hebraica, onde se escutava por streaming a palestra, os termos usados por Bolsonaro criavam uma relação profunda de reação, o que acabou causando uma explosão, inclusive, de violência, né? Digamos que, pelo menos desde os anos 50, não há uma ruptura tão grande, né, entre judeus e judeus, com exceções de momentos em que isso quase acontece, 82 com Sabra e Shatila, etc. e tal, mas nesse nível, a ruptura que ali acontece é uma ruptura muito importante, né? A avaliação que a gente faz, que eu e Misha fazemos, é o que acontece ali, tem algumas camadas, né? A primeira camada é que, além daquela conversão sobre a qual nós falávamos, não é? Da percepção de que o bolsonarismo havia se convertido ao judaísmo, havia um outro processo paralelo e contraditório a esse, em que os judeus haviam se convertido efetivamente, setores da comunidade judaica, ao bolsonarismo. Então, é uma conversão dialética, onde, em algum sentido, os judeus veem a conversão do Bolsonaro ao judaísmo e o Bolsonaro vê a conversão dos judeus ao bolsonarismo. Mas não é só isso. Também há um outro processo, que é um processo de desconversão, ou seja, a ideia de que aqueles judeus contra Bolsonaro, aqueles judeus que se colocavam na porta da hebraica, tinham cometido um ato de afastamento, um ato de ruptura.
deixavam de ser parte do judaísmo, que estava se consolidando agora em outra comunidade, né? Usando os termos da professora Ângela Alonso, uma comunidade não mais étnica e cultural, mas uma comunidade ideológica e política, ou seja, o judaísmo deixava de ser, no Rio de Janeiro e no Brasil, uma comunidade étnico-cultural e passava a ser uma comunidade ideológica e política, onde dentro dela faziam parte aqueles vinculados à defesa dos valores judaico-cristãos, de branquitude, de uso de armas e de um cristianismo redentor. Fora dela estavam basicamente aqueles que eram contrários a essa perspectiva, aqueles baseados em uma perspectiva mais universalista, uma perspectiva de controle das armas, de um debate sobre ações afirmativas, questões sexuais no sentido de inclusão de novas formas de sexualidade, etc. E tal. Ou seja, fora estavam aqueles judeus progressistas, dentro os judeus conservadores. O que acontece aqui, que nos parece importante, é o processo de desconversão dos judeus progressistas desse judaísmo, desse novo judaísmo, dessa nova comunidade política. Essa comunidade política percebia aqueles judeus como judeus de fora. Nesse sentido, não há só um processo de conversão, há um processo de desconversão. Entre Bolsonaro e os judeus de esquerda, ficaram com Bolsonaro, né? Isso acontece com muita força, isso é um processo muito radical, de muita radicalidade, que a gente está chamando aqui de apropriação e despejo, ou seja, não só a apropriação dos símbolos judaicos, como ao despejo dos judeus que não incorporam esses símbolos judaicos, né? E é um fenômeno que não me parece acontece nessas proporções em outros lugares do mundo, né? Le Pen flerta com o judaísmo e com Israel a partir de perspectivas conservadoras de Israel e do judaísmo, mas não é recebido de braços abertos pela comunidade judaica da França, que não é exatamente uma comunidade progressista. Trump, em relação ao mesmo processo, recebe menos de 20% dos votos dos judeus nos Estados Unidos, né, na última eleição. Orbán, onde você tem uma comunidade judaica numericamente parecida com a do Brasil, é considerado um inimigo dos judeus pela comunidade judaica. No Brasil, ao contrário disso tudo, o que a gente tem é um processo de desconversão e conversão, e é um processo de apropriação e desapropriação, onde os judeus são vistos, os judeus de esquerda e progressistas e liberais, são vistos como inimigos pelos judeus que aderem ao bolsonarismo. Claro, Bolsonaro produz aqui uma dimensão estética muito importante, né? Se aproximando dos judeus, ele produz dois vínculos importantes. O primeiro vínculo é o vínculo com essa comunidade política que acaba dando suporte ao seu lugar político, que é uma comunidade vinculada à branquitude, ao ultraliberalismo, a questão das armas e da violência, e a questão do cristianismo. Nesse sentido, aqui a construção do que a gente vai chamar de judaísmo imaginário, ou de judeu imaginário. E o judeu imaginário, nessa perspectiva, nessa gramática política bolsonarista, é um judeu branco, profundamente branco, armado, que resiste, né? E aqui judeu e Israel não tem diferença, né? É um judeu armado que resiste à ocupação, a expansão do Islã, do Oriente, um judeu que serve como barreira para essa expansão do Oriente, da esquerda, ou do que vocês quiserem, não é o judeu armado. O terceiro ponto, né, o primeiro ponto, o judeu ultraliberal, a Startup Nation, a ideia de que o judeu ele não precisa do Estado, né? O Israel é a grande referência do liberalismo no seu sentido mais amplo, né? O segundo é o judeu armado. O terceiro é o judeu branco, a ideia de que Israel e o judeu representam as vítimas brancas. É muito importante que há uma reação desses setores da comunidade judaica e da extrema-direita a posições, por assim dizer, de igualdade racial, políticas de igualdade racial. Há uma busca
de um passado ideal onde o judeu serve nessa gramática política de incorporar-se enquanto vítima branca de um sistema que produz vitimismo daqueles que não são brancos. Então, o judeu passa a ser considerado, por assim dizer, o exemplo de vítima branca. A branquitude é importante. E o último elemento, o elemento do judaísmo cristão, a ideia de que há um processo que é um processo profundamente importante de vínculos radicais entre o judaísmo e o cristianismo, onde o judaísmo não é a não ser uma etapa do cristianismo. O judaísmo deixa de existir de forma autônoma e passa a ser visto com a perspectiva judaico-cristã, né? Esses 4 elementos, eu não preciso dizer para vocês que são 4 elementos historicamente antissemitas, mas que nesse processo de conversão e desconversão aproximam setores importantes da comunidade judaica. Ideologicamente, Bolsonaro aproxima esses grupos no entorno dele, ou seja, esses grupos são apropriados e acionados dentro de uma agenda bolsonarista de poder, e aqui nesse sentido os judeus são pouquíssimos importantes, eles são pró-judaicos, mas prescindem dos judeus, os judeus que atrapalham são desconvertidos, e os que ajudam são diluídos no processo, né? Então, o processo de flertar com os grupos de extrema-direita e articular a extrema-direita ao seu redor. E o segundo lado é um processo de higienização do bolsonarismo. Ele fala as coisas mais absurdas, as coisas racistas, claramente, na frente da bandeira de Israel, utilizando a bandeira de Israel como um pano para limpar a sua imagem de neonazista, de extrema-direita, negacionista do Holocausto. Isso dá muito certo, né? Isso dá muito certo. E a gente costuma dizer, na nossa pesquisa, que aqui não só há um divórcio entre judeus e judeus, né, mas há um divórcio radical que acontece somente no Brasil, nesse contexto político, entre judaísmo e judeidade, nos termos de Albert Memé. A ideia de que o judaísmo como cultura, o judaísmo como vínculo, o judaísmo como lugar de pensar o mundo, o judaísmo secular, etc. e tal, é superado em nome de um judaísmo religioso, de um judaísmo conservador. Não há espaço para a judeidade. O que há espaço é somente para o judaísmo. E se você abre mão de perspectivas religiosas em nome de uma dimensão progressista, se você abre mão do judaísmo em nome da judeidade, você deixa de ser judeu. E o segundo elemento, brincando um pouco com a equação que Isaac Deutscher propõe no seu livro O Judeu Não Judeu, ele fala que a modernidade judaica é a modernidade em que os judeus são judeus em algum momento e não judeus em outro, né? Eles saem da comunidade e voltam para a comunidade, sabe? E aqui o processo que a gente nota é de não-judeus-judeus, de não-judeus que se articulam aproximando os judeus de dentro dele e que esses não-judeus, criadores dessa nova comunidade política bolsonarista, esses não-judeus vão ser os guardiões, vão ser os que vão guardar a entrada e a saída de grupos de dentro da comunidade judaica. Eles são os não-judeus judeus, aqueles que se transformam em mais judeus do que os judeus de esquerda. Esse processo é importante menos no debate exclusivamente, estritamente judaico do tema, mas é importante porque, em algum sentido, o bolsonarismo aciona 2 elementos importantes. Um, eu já falei sobre ele, que é a higienização, a ideia de que ninguém pode ser nazista se é tão amigo dos judeus, isso é fundamental, e conta com o apoio de setores da comunidade judaica nessa higienização. Mas o segundo elemento é que Bolsonaro consegue uma coisa que eu acho que é fundamental para entender o seu sucesso, principalmente entre as classes médias brancas, que é a construção de um novo passado no Brasil. O Brasil, que é o país do futuro, justamente por não ser um país cujo mito fundacional está no passado, um passado complicado, complexo, um passado que começa a ser trabalhado depois das eleições dos governos progressistas, do PT principalmente, e que agora, né, Bolsonaro com a sua narrativa eleitoral, para quem já se esqueceu de que queria fazer com que o Brasil voltasse 50 anos em 5, né, ao contrário de Celina, ele queria um passado ideal, ele constrói esse passado ideal tendo parceria
da perspectiva judaica, né? Se não houve escravidão, houve inquisição. Se houve racismo, houve holocausto. E esse embranquecimento do judaísmo e essa parceria com determinados grupos judeus coloca o Brasil como sendo uma referência branca, judaica e vitimizada. Bolsonaro, nesse sentido, oferece, em parceria com esse debate sobre o judaísmo, ao Brasil um novo passado, um passado branco e que produziu-se nele vítimas brancas. Qual que seria o recorte, o share, a margem de judeus de extrema-direita? Existe alguma estimativa desse tipo? Vamos trabalhar com a ideia de análise qualitativa, que eu até diria que é um exagero, né? Análise dessas novas lideranças que surgem junto com o Bolsonaro. São lideranças novas, pouco conhecidas e sem muita importância histórica na comunidade judaica. Então, a primeira coisa, assim, essas pessoas que trazem o Bolsonaro como referência são pessoas do terceiro, quarto círculo de poder no Brasil, no início da aproximação de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro aciona aquelas pessoas que estavam nos extremos, né? Em algum sentido, historicamente, os vínculos das instituições judaicas eram com o centro político, talvez mais centro à direita do que o centro à esquerda, mas havia um cuidado muito grande em não se aproximar de grupos radicalizados, inclusive o pai político de Bolsonaro, que é o Wilson Leite Passos, né? Eu exagero quando eu chamo ele de pai político, mas, enfim, há um vínculo ali que eu acho que tem que ser reconstruído. Era considerado um político inimigo pela comunidade judaica, né? Então, esse é o primeiro elemento. Há surgimento de novas referências, de novas pessoas, em algum sentido, aquelas pessoas que eram submetidas à liderança comunitária mais conservadora e menos extremista, eles conseguem ganhar espaços, né, dentro desse processo, né? Isso é muito importante. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental, é que as instituições judaicas veem isso acontecer e as reações são muito menores do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Ou seja, os judeus, a instituição judaica, no sentido mais amplo da palavra, reage menos no Brasil do que reage os judeus dos Estados Unidos reagiram com Trump, o uso político que Le Pen faz na França, Orbán, inclusive os judeus da Turquia, uma pequena comunidade, reagem muito aos processos conservadores. Então, isso me parece interessante. E o terceiro ponto, que eu acho que é a pergunta que você fez mais diretamente, há uma pesquisa do Datafolha nas vésperas do primeiro turno das eleições, com um universo muito restrito, mas que dá para se ter uma ideia em relação ao voto dos judeus, né? E o processo do bolsonarismo leva muito para eleitores que são eleitores brancos e de classe média alta, ou seja, os eleitores brancos de classe média alta são os eleitores mais fiéis a Bolsonaro, né? A gente está falando aqui entre 65% e 70% desses eleitores que votaram em Bolsonaro. Inclusive, hoje, ainda é o grupo que mais tem dificuldade de se descolar do bolsonarismo. Os judeus, que são de classe média e são brancos, votaram, segundo essa pesquisa do Datafolha, em 55-45, no segundo turno, estou me referindo, tá? 55 votaram no Bolsonaro, 45 teriam votado no Haddad, né? O que significa o seguinte: os judeus votaram muito parecido com seus vizinhos, de Higienópolis, de Ipanema, de um lado, um pouco menos do que eles, né? E o terceiro ponto que eu acho importante é que as instituições judaicas foram mais bolsonaristas do que os judeus brasileiros. Esse bispo Hernandes e a bispa Sônia, eles vendem uma mezuzá, não sei que as pessoas compram lá, eles organizam excursões para Israel. A Igreja Universal do Reino de Deus adotou, você falou dos significantes, adotou marcadores de judaísmo, é muito impressionante, não só o templo, né, mas o uso de kippá, talit, e outros marcadores
que identificam. Além disso, um fortalecimento muito grande do Velho Testamento, ou mesmo da Torá, na evangelização. Você vê que a TV Record, a Rede Record, produz novelas e coisas que são o enaltecimento de um poder autocrático, religioso, um Estado religioso, e aquilo funciona mais ou menos como uma educação política das massas nessa direção. Existe essa inflexão no, nos evangélicos e em outras ramificações do protestantismo, que vão se apropriando de simbologias do judaísmo. Isso é um fenômeno que é possível ver no campo religioso, né, no fundamentalismo, que é base do Bolsonaro. Mas, tanto no trumpismo como no bolsonarismo, existe essa aliança que você está descrevendo, que é uma referência insistente a Israel. É uma direita que faz questão de se filiar, ou de defender, ou de se vincular a Israel, como se Israel fosse um farol da direita ou de uma nova direita no mundo. Essa apropriação selvagem dos marcadores do judaísmo, da simbologia, dos símbolos sagrados do judaísmo, de um lado, por religiões de massa e tudo. E essa referência insistente a Israel é algo que de fato, é difícil de entender para nós. Então, como é que vocês percebem isso e como é que vocês explicam isso? Então, essa apropriação religiosa dos símbolos sagrados do judaísmo, de um lado, e essa referência a Israel, como se Israel fosse um farol da direita no mundo, como você articula ou reflete sobre isso? A primeira questão é que são perguntas que relacionam o fenômeno religioso com o fenômeno central. Eu não tenho certeza que no bolsonarismo ele é central. Tá? Ele é mais explícito, ele é mais exótico, e ele lida com categorias sociais com as quais a gente considera mais simples vincular usos e conversões gerais, ou seja, a ideia de que os evangélicos aceitariam a manipulação feita pelos pastores de maneira mais simples, tem a ver com o posicionamento social que nós temos, né? Poucos de nós somos evangélicos fundamentalistas, né? Os nossos vizinhos também não são. Então, a impressão que nós temos é que há um grupo que funciona de maneira mais geral e nesse sentido. Eu acho que não, tá? Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Você tem reações muito pungentes dentro de igrejas evangélicas contra esse uso político, etc. e tal, né? E eu acho que usos políticos menos claros, né, da branquitude, das armas, a questão ultraliberal utilizando Israel como, né, fazendo uma reinterpretação de Sombar como o país que criou o capitalismo, etc. e tal, todas essas são tão importantes quanto e tão antissemitas quanto, né? Porque são todas antissemitas, apesar de serem pró-Israel. Com relação aos evangélicos, especificamente, eu diria que o Brasil sofre hoje um processo muito importante, que é um processo teológico. Poucos lugares do mundo produziram a transformação de um fenômeno que é relativamente periférico fora do Brasil num fenômeno central, que é o fenômeno da substituição, da teologia da substituição pela teologia do dispensacionalismo. A ideia de que os judeus são um grupo que teriam deixado de ser centrais na revelação de Cristo e o povo da igreja teria ocupado o espaço desses judeus, né? No dispensacionalismo, há dispensações, revelações, né? 12 revelações fundamentais, e uma delas seria justamente a ideia de que os judeus não são substituídos e de que os judeus continuam ao lado do povo da igreja,
né? E quem são os judeus nessa história? É Israel, né? E aqui é fundamental, não há diferença entre Israel e os judeus. Que, em algum sentido, o sionismo de direita produz a mesma narrativa. Não há diferença entre Israel e o judaísmo. Então, aqui tem uma afinidade eletiva entre judeus e dispensacionalistas, judeus conservadores e dispensacionalistas, colocando Israel não só como elemento central, mas colocando Israel como a identidade fundamental e fundamentadora do judaísmo. E que Israel? E aqui tem um segundo elemento de afinidade eletiva. É um Israel o Israel do reino de Salomão, do reino de Davi, é o Israel do poder, não é? Não é o Israel de Moisés, é o Israel de Josué, que invadiu a terra de Canaã. Ou seja, uma leitura da Bíblia compartilhada por judeus de direita e evangélicos de direita, que acaba produzindo uma identidade judaico-cristã que acaba sendo vinculada nessa nova comunidade política, né? O terceiro elemento fundamental é o afastamento dos judeus da leitura do que vai efetivamente produzir comunidade política dentro do judaísmo, que é a Torá oral. Os judeus brasileiros, né, são mais vinculados à Torá escrita, ao Tanar, né, à Bíblia. E aí, nesse sentido, a leitura é uma leitura parceira, né? O problema é que a leitura que produziu identidade judaica na modernidade foi a leitura do Talmud e não da Bíblia. No Brasil, o Talmud é absolutamente desconhecido pela comunidade judaica, né? Então, quem empodera a leitura dos judeus são esses evangélicos, né? Isso acontece no Brasil mais que qualquer outro lugar por uma fraqueza fundamental na identidade judaica a partir da perspectiva moderna. O judeu brasileiro, ele é muito mais vinculado a perspectivas de verniz do que identidades radicalizadas no sentido de leitura do Talmud, por exemplo. Então, ele incorpora a leitura do evangelho como se fosse a leitura dele. E o evangélico incorpora a leitura do judeu como se fosse a leitura dele. E que leitura do judeu? Aquela leitura de verniz, de frequência religiosa à sinagoga, e não de identidade cultural plena, radical. Eu acho que tem a dimensão do dispensacionalismo, tem uma leitura judaica da Bíblia, que é uma leitura que incorpora elementos cristãos e que no Brasil é mais forte que em qualquer outro lugar. E há a ideia fundamental de que ser judeu é defender Israel é ser judeu. E defender Israel a partir da noção de reino de Israel. Então, qualquer disputa, qualquer crítica, por exemplo, a ocupação dos territórios palestinos, é considerada antissemitismo pela comunidade judaica. Esses evangélicos não criticam a ocupação. Os judeus de esquerda criticam a ocupação. Ou seja, quem é mais judeu? Os evangélicos. Os judeus de esquerda são menos judeus. São não judeus. É curioso porque em São Paulo, 90% dos meus amigos da comunidade judaica são ateus e de esquerda. Isso é muito curioso, né? Isso das pessoas do meu relacionamento. Pouquíssimo. Claro, todo mundo gosta das festas religiosas, judaicas, né? E eu também, volta e meia, me envolvo, né? Mas também tem outros grupos que eu conheço, não são amigos próximos, mas por algumas circunstâncias eu convivo, de pessoas mais velhas, muito ricas, da comunidade judaica, que são muito bolsonaristas, muito. Gente rica, gente... E é curioso, e claro, não são todos, mas tem uma parcela com quem eu tenho um bom diálogo que associa isso ao antipetismo, porque o PT, em suma, a esquerda é pró-Palestina, como você mencionou, né? E mesmo no caso específico do presidente Lula, quando ele tentou aquela aproximação com Ahmadinejad do Irã, né? No sentido de um acordo, de um entendimento em relação à questão nuclear, tudo isso foi lido por essa comunidade conservadora, rica, de São Paulo, judaica, como um absurdo, e aí o bolsonarismo está muito ligado a essa associação da esquerda como antissemita e como pró-Palestina e pró-Irã, isso. Isso é um ponto que, para mim, está muito claro em relação. Queria saber se você confirma isso. Essa é a primeira pergunta.
Me chama também a atenção o fato de que o Netanyahu ele foi o único presidente do mundo relevante que veio à posse do Bolsonaro. E isso também acabou alimentando muito essa percepção, essa identificação da comunidade judaica com o bolsonarismo. Eu queria saber como é que você lê esse episódio. E a minha última e derradeira pergunta, uma curiosidade pessoal, tendo em vista tudo que nós já vimos do governo Bolsonaro, você acha que a comunidade judaica, particularmente na hebraica, hoje nós assistiríamos uma acolhida similar àquela que houve em 2018? Você acha que a hebraica hoje teria a mesma reação que tivemos em 2018? Tem um autor norte-americano chamado Philip Roth, e ele dizia que todos os as grandes cidades modernas do Ocidente tinham orgulho dos seus judeus modernos. A ideia de que, em algum sentido, nós temos os nossos judeus liberais, de esquerda, intelectuais, etc., e tal, que estudam nas escolas que meus filhos. Isso, em algum sentido, Roth é uma figura bastante cínica, mas, em algum sentido, é a demonstração de civilidade do mundo ocidental, que os nossos judeus são tão de esquerda como nós, não é? E eu acho fundamental dizer que os judeus brasileiros são brasileiros, não é? Então, os processos que a gente está falando aqui são processos com ênfase na identidade judaica, mas são processos profundamente brasileiros. E eu acho que o que acontece quando você tem esse processo de conversão e desconversão dos judeus ao bolsonarismo, do bolsonarismo aos judeus, é justamente a tentativa radicalizada de produzir uma nova elite, tal qual o bolsonarismo produz uma nova elite, uma elite vulgar, que rompe com a ideia da cordialidade em direção ao sincericídio, que rompe com a ideia da possibilidade de vínculos com uma cultura liberal que incorpora Chico Buarque, ele mata Chico Buarque, incorpora Paulo Freire, ele mata Paulo Freire. A gente está falando da mesma coisa, né? E aí o bolsonarismo recupera, resgata, tira de uma espécie de um gueto cultural um outro grupo de judeus que vai fazer sentido nesse Brasil do futuro bolsonarista, justamente por serem tão conservadores quanto o bolsonarismo, né? Então, assim, tal qual o termômetro da civilidade, a gente está falando do termômetro desse novo bolsonarismo, dessa nova perspectiva. E esses judeus são judeus importantes, tal qual aqueles judeus são importantes para o liberalismo, esses judeus são importantes para o conservadorismo. Ou seja, a ideia de que seus amigos judeus são todos de esquerda e progressistas é uma impressão que tem a ver com o recorte social seu, mas há outros judeus que estão muito interessados em servir como referência de brasilidade. E o Bolsonaro dá essa possibilidade a eles, uma nova brasilidade, né? Uma coisa interessante é que poucos judeus que você conhece e que compartilham das mesmas referências sociais e culturais que as suas, viraram diretores e dirigentes das grandes instituições judaicas, né? Nenhum deles, inclusive. Assim, na melhor das hipóteses, o presidente anterior a esse, da CONIB, era um cara mais progressista. Mas, em última instância, nenhum judeu de esquerda, nenhum judeu progressista virou presidente da FISESP, da FIERJ. Não viraram, né? O que significa, em última instância, que há uma judeidade em paralelo. A judeidade de esquerda se vincula à brasilidade e à incorporação dos seus valores à brasilidade e da brasilidade aos seus valores. E os outros da mesma maneira. Então, é importante entender que os judeus de esquerda estão em outro lugar que não na institucionalidade judaica. A institucionalidade judaica continua sendo um gueto dos judeus de direita que percebe a oportunidade de, abrindo alguma concessão, deixando de ser de direita, indo para a extrema-direita, um presidente que a coisa da cordialidade desaparece, a coisa do palavrão aparece, abrindo algumas concessões, etc., eu posso virar a elite intelectual desse bolsonarismo que surge. É isso que acontece, isso é fundamental.
sobre Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu é um arquiteto dessa história toda. E eu acho que tem muito a ver com o Brasil, porque como a judeidade brasileira ela tem pouca, ao contrário da americana, da norte-americana e da francesa, tem pouca densidade, né? Você tem poucos... Os novos autores judeus surgem a partir dos anos 90. Antes dele, autores assim de literatura brasileira, você tem o Scliar, no Rio Grande do Sul, e quem mais, né? O Havet, que se suicida novo, etc. e tal, mas assim, referências de intelectuais judeus que escrevem literatura brasileira enquanto judeus, não estou falando enquanto judeus que se assumem, um Michel Laub da vida, um cara que... Você tem pouco, né? Então, o Bibi Netanyahu produz essa arquitetura, que é uma arquitetura interessante, que vincula o antissemita do Orbán com o defensor de Israel e do judaísmo, né? Orbán é antissemita, claramente antissemita, né? E ele faz isso em interesses muito pragmáticos, né? Internamente, ele acusa a esquerda de ser inimiga do judaísmo, mas continua sendo judeu, porque a esquerda israelense não dá para desjudaizá-la. No Brasil, o que acontece é que há uma recepção a esse discurso do Bibi Netanyahu que acaba efetivamente desjudaizando o judeu de esquerda, porque o judeu de esquerda brasileiro pode ser desjudaizado, né? Então, acho que o modelo dessa extrema-direita brasileira é Bibi Netanyahu, a partir de reações não esperadas por Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu é pragmático, né? Incorpora um Orbán para poder construir uma aliança pró-Israel no mundo, etc. E tal, a partir de... Eu não estou tirando a culpa do Bibi Netanyahu, acho que é um absurdo ele ter se aproximado de líderes antissemitas na Polônia e na Hungria, mas aqui tem uma dimensão pragmática. No Brasil, essa dimensão pragmática se transforma em valor, o que é muito interessante, é um fenômeno interessantíssimo. Eu não usei o termo conversão e desconversão de maneira casual, eu acho que a gente está falando de conversão. Essas pessoas se converteram ao bolsonarismo, morrerão com ele. Para mim foi uma coisa quase assustadora em 2018, quando eu declarei no segundo turno o apoio ao Haddad publicamente, como eu fui bombardeado pela comunidade judaica em WhatsApp, e-mails, etc., na linha que você falou. Como, Daniel, você é um judeu, vai apoiar o inimigo de Israel e não o amigo de Israel? Né? E isso, N pessoas da comunidade judaica mostrando que, e eu me assustei até com essa situação, e vi poucas personalidades da comunidade judaica, raríssimas exceções, a Clara Ante, talvez o Goldman e outros, que falaram o absurdo que seria apoiar um fascista, como você mesmo diz, como o Bolsonaro. E eu vi pouquíssimas pessoas na comunidade judaica levantando a voz ao longo desses 2 anos e 8 meses para falar isso. E eu até entendo que as representações judaicas, como você falou, eu concordo, são mais de direita, de centro-direita, mas chega uma hora que não dá para não falar algumas coisas. A minha sensação, primeiro, é que, assim, nas comunidades mais religiosas, a gente vê, inclusive, uma juventude muito bolsonarista aqui em São Paulo, nas sinagogas, né, um pessoal mais à direita, que me assusta tremendamente. Não são só os mais idosos, e eu vejo uma juventude que simplesmente faz profissão de fé com essa extrema-direita, o que me assusta muito. E aí, será que, por nós, judeus seculares, mais de centro-esquerda, de esquerda, muitas vezes temos, nessa linha que você falava, não temos feito um debate interno maior na comunidade, não temos tentado cargos como da FISESP, como da CONIB. Será que a gente, por ser esse judeu que é mais cultural e que não quer discutir isso internamente a comunidade, esse afastamento nosso, será que isso também não provoca essa possibilidade desse pessoal mais de extrema-direita ter tido o apoio que tem hoje na comunidade? Apesar de você ter falado, e a pesquisa deu 55-45, a minha sensação é que era 80-20 no segundo turno em 2018 aqui em São Paulo, porque quase todos os judeus com quem eu conversava, principalmente mais conservadores, eram todos bolsonaristas, e continuam muito bolsonaristas. Também tem a questão, quer dizer, você tem um processo aqui que é um processo interessante, que foi causado pelos governos progressistas, né, pelos governos do PT
no Brasil, que é a possibilidade de você ifienizar a identidade, não é, Daniel? A ideia de que você ser um judeu na esquerda era menos compreendido do que você ser um judeu na esquerda a partir de 2002. Isso cria um tensionamento inesperado no sentido de que você tem, apesar de você ter judeus religiosos jovens, você ter judeus seculares jovens profundamente vinculados à esquerda e que continuam sendo judeus, né, e que em algum momento gostariam de disputar os cargos institucionais da comunidade judaica e foram excluídos desses cargos por serem, na perspectiva da conversão e da desconversão, não judeus. Tá? Agora, me permita, porque eu acho que não dá, enfim, estou vendo que é um debate que aproxima muitas pessoas de origem judaica também. A gente está falando sobre Brasil, acho que isso que é importante. Em algum sentido, o bolsonarismo utiliza a ideia do judaísmo como construção de passado. Acho que isso é fundamental. Eu não sou secular, tá, Daniel? Eu tenho formação religiosa, e, enfim, não me identificaria como um judeu secular. E por que eu digo isso? Porque tem um fenômeno que é um fenômeno interessante. É como se o judaísmo ficasse sob cuidados dos judeus religiosos. Eu vou dizer o que isso me incomoda. A ideia da extrema-direita ter aproximado das instituições judaicas e utilizado isso de maneira muito constante não é nova. Bolsonaro, em 2017, cita um caso que é um caso fundamental para entender esse lugar que a gente está hoje, que é o caso do Vladimir Herzog. Tá? Ele diz a seguinte frase: as pessoas se suicidam. Tá? Que pessoas? Né? E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Na Argentina, muito mais judeus foram mortos pela ditadura do que no Brasil. No Uruguai, muito mais judeus foram mortos. No Chile, muito mais judeus foram. Mas no Brasil, é o único desses lugares onde você tem casos de debate sobre o suicídio. Na Argentina, nenhum judeu foi enterrado como suicida. No Brasil, 3 houve debate sobre isso, sendo que um deles foi efetivamente enterrado como suicida, que é Yara Velbeck. Para se enterrar um judeu como suicida, você tem que alterar a lei judaica. A lei judaica proíbe o enterro de qualquer um desses judeus como suicida, o debate sobre o enterro. Se você debate o enterro, o enterro de um cara como Vladimir Herzog como suicida, e você tem a possibilidade dele ser enterrado como suicida, você tem que entender que há grupos de direita na comunidade judaica que, em alguma instância, já se converteram naquele momento de 75 a essa direita reacionária, abrindo mão da dignidade do corpo de um judeu, o que é muito grave. É muito grave. E como nós não lidamos com isso, hoje Bolsonaro cita, numa verificação de lealdade, o caso do Vladimir Herzog, e se tem um lugar onde o silêncio da comunidade judaica em 2017 doeu o meu ouvido, foi esse lugar. Porque ele decide voltar, ele falou durante 3 vezes isso, no caso do Vladimir Herzog, e a comunidade judaica não se levantou. Quando eu digo comunidade judaica, é instituição, tá? Os judeus da Shomer, do Dror, falaram, mas uma CONIB, uma FISESP, uma FIE... E a ideia de você desconverter judeus vivos do judaísmo é dura. Mas a ideia de você desconverter judeus mortos do judaísmo ainda é mais grave, é mais indigna. E no Brasil houve a possibilidade de desconversão de mortos, né? Para não falar sobre Ana Rosa Kuczynski e outros casos que foram mais graves ainda. Naquele momento, a comunidade judaica silenciou, vale a pena ler o livro K, do Bernardo Kuczynski, para entender o que eu estou falando, e hoje, depois de todos esses tempos, depois de todos esses anos, continua silenciando quando o Bolsonaro decide colocar Vladimir Herzog no debate. Nesse sentido, a gente pode se assustar, mas não deveria. Há um grupo no Rio de Janeiro, do qual eu, de alguma maneira, faço parte, que tem acompanhado há muitos anos os movimentos da extrema-direita, de modo informal, não acadêmico, mas com seriedade, até para que as informações sejam compartilhadas entre os interlocutores pertinentes.
E, de fato, acompanhando os movimentos dos integralistas no Rio de Janeiro, nós temos imagens, fotos que atestam a participação dessas figuras nas campanhas da família Bolsonaro desde 2012, pelo menos, que é mais ou menos a data a partir da qual esse levantamento vinha sendo feito. Esse grupo integralista no Rio vem se reunindo, tem se mostrado muito, esses grupos muito ativos, antes do bolsonarismo surgir propriamente, e com manifestações, queimas de bandeiras de outros países, seus sigmas, né, seus anauês. E é curioso que esse grupo, isso pode ser bastante significativo para quem busca conexões de mão dupla com o bolsonarismo, Michel, porque você disse, bom, essa turma apoia Bolsonaro, as fotos que há com filhos de Bolsonaro, bom, isso não necessariamente confirmaria o reconhecimento recíproco, né? Você pode ter apenas a manifestação de suporte e apoio. Mas, quando nós acompanhamos por outros ângulos, nós percebemos que, de fato, há muitos vínculos que sugerem mais organicidade. Alguns desses membros da comunidade integralista se vinculam a milicianos que se reúnem em Jacarepaguá e eles celebram juntos festas, fazem churrascos juntos, etc. Alguns desses membros do grupo se reúnem em espaços que estão vinculados a tráfico de mulheres. Eles vinham sendo, inclusive, acompanhados pela Polícia Federal, etc. Uma figura particularmente perigosa participou do ataque à produtora Porta dos Fundos no finalzinho de, eu creio, 2018 ainda, não é? E essa pessoa fugiu para a Rússia e deixou-se ver, deixou-se fotografar, porque havia câmeras, essa pessoa retirou a máscara que era usada pelos outros terroristas. Esse homem estava ligado também a acusações, ou é alvo de acusações muito graves a respeito de diversos crimes desse tipo, crimes internacionais, tráfico de mulheres, etc. E participa de grupos que se vinculam a milícias. Esses vínculos parecem, portanto, sugerir malhas que vão se constituindo no Rio de Janeiro e que são extremamente perigosas, porque eu, de fato, confesso que, pensando no Wilson Leite Passo e pensando em tudo que eu já havia lido sobre integralismo, eu não imaginaria a articulação com milicianos, que são, evidentemente, empreendedores do crime, muito pragmáticos, não é? Policiais que têm outras práticas e as suas ideologias se limitam à justificação dos seus atos, à valorização do que há de mais perverso na nossa pior tradição racista, iníqua, etc. Mas essas amizades, esses vínculos, esses encontros periódicos com integralistas é sugestivo de que essas articulações efetivamente são mais transversais. O Wilson Leite Passos, a referência dele era Gustavo Barroso e não Plínio, né? Então, é importante entender que Gustavo Barroso é o autor do judeu banqueiro, né? É o autor do antissemitismo integralista. Eu acho que uma das referências importantes que a gente tem que ter, e aqui tem a ver com a construção da ideia do judeu como branco, da construção da ideia do judeu como cristão, da construção da ideia do judeu como ser armado e violento, é que a necessidade concreta de você tirar o judeu do alvo do antissemitismo tradicional e colocá-lo como aliado é a construção do judeu imaginário, que articula a possibilidade de você se transformar em judeu também, né? Então, esse é o primeiro elemento, a ideia de que você
se afasta do antissemitismo tradicional, incorporando referências antissemitas para poder produzir um judeu imaginário, né? É disso que a gente está falando. O segundo elemento, 2012 é um ano importante, porque em 2012 você começa a perceber a expressão do vínculo com a extrema-direita nos discursos de Bolsonaro, né? Eu tenho um certo incômodo, Luiz, com o cuidado que determinados setores da esquerda ainda têm hoje em tratar o Bolsonaro como um neonazista, como se para ser neonazista você tivesse que pagar alguma mensalidade, ser membro de um clube, ter uma leitura muito aprofundada da realidade, né? O neonazismo, tal qual o nazismo, né, e aqui eu estou me referindo a Paxton, a Stendhal e outros autores que vão nessa direção, tem uma dimensão pragmática fundamental, que é o vínculo entre o subterrâneo da sociedade, nesse sentido, as milícias são fundamentais, com dimensões de sonhos de limpeza social que produziriam o desaparecimento desse subterrâneo, ou seja, uma dialética contraditória, né, que em algum sentido utiliza o subterrâneo para limpar-se, livrar-se do subterrâneo, ao mesmo tempo que se contamina com o subterrâneo. Bolsonarismo é isso, né? Eu acho muito casual que Bolsonaro, em 2012, tenha citado, no programa de vinculação nacional, que era o CQC, um trecho inteiro do David Irving, inteiro. Né? 2012, que é o momento onde você tem esse vínculo de maneira mais profunda. E é claro que não há nazismo, não há fascismo sem milícias, servindo não só como mantenedores da ordem no sentido mais estrito da palavra, mas de uma ordem moral que diz respeito ao bolsonarismo, que diz respeito ao fascismo, ao nazismo. É disso que a gente tem que falar, né? E só para terminar, brincando um pouco com o que eu respondi para o Daniel, Adriana Dias, essa antropóloga que está fazendo o mapeamento dos nazistas que apoiam Bolsonaro desde 2008, passou esse material para setores importantes das instituições judaicas, né? Nenhum outro lugar do mundo, isso tem a ver mais com o Brasil do que com os judeus, setores da comunidade judaica votaram em alguém apoiado pelos nazistas sabendo desse apoio. Só no Brasil isso aconteceu. Acho que isso quer dizer muito mais sobre o Brasil do que sobre os judeus. Primeiro, que eu acho que é um desafio é definir o que é judeu, né? Porque o judeu não são todos aqueles que nasceram num país, não é a mesma coisa que japonês, italiano, não é também uma religião, não é como católico, não é como evangélico, né? Então, o que é judeu? É quem nasceu de ventre judeu, não necessariamente, né? Então, eu acho que já aí, e aí, consequentemente, o que definiu o que é comunidade judaica? Então, primeiro que eu queria falar, que isso sempre foi uma questão que permeou minha vida. Como a minha família foi judeu comunista, isso era uma questão, né? Somos judeus ou descendentes de judeus? Então, primeiro eu queria que para você, o que define ser um judeu, né? Segundo ponto, que eu acho que existe uma tendência, né, parte, não sei qual é o percentual, mas parte significativa dos judeus progressistas, pela aquela expressão que sempre foi muito usada, eles são assimilados, né? Então, eles não vivem dentro da comunidade judaica, participam de organizações judaicas e muito menos frequentam sinagogas, onde se forma grande parte das organizações, dessas comunidades que se expressam, né, judaicas que se expressam. Isso acaba que cria um viés, né, que os grupos em torno das sinagogas e das organizações judaicas predominam os judeus conservadores, dito de direita, né? Isso é um fato. O pouco que eu conheço, assim, só pela vida, nada de estudo, como eu disse, ela é composta fundamentalmente de empresários executivos de alto poder aquisitivo. Você mesmo deu o resultado de uma pesquisa que foi feita da Folha, que você ressaltou que era limitada, mas mostrava uma adequação para os mesmos grupos sociais e econômicos correspondentes, né? Quando o Bolsonaro buscou o apoio do Netanyahu da mesma forma que ele buscou o apoio do Trump,
né? São dois expoentes da direita, da ultradireita, que interessavam para ele, do ponto de vista internacional, eram os dois dirigentes, os dois presidentes, primeiros-ministros de países que estavam dispostos a dar apoio para ele, que efetivamente deram, né? Um desses expoentes que se manifesta muito intensamente, que chama o judeu, que chama o Bolsonaro de amigo. Ele ontem deu uma grande entrevista no Estadão e ele fala a seguinte coisa: gosto muito dele, isso essa semana, não foi ontem, acho que foi anteontem, não, acho que foi ontem mesmo. Gosto muito dele, é um cara muito correto, do bem, patriota e bem intencionado. Montou um time muito bom, mas está difícil governar em função de outras coisas que estão em volta. Gostaria que estivesse indo melhor, mas tem muita coisa acontecendo do que ajuda. Essa pessoa, esse empresário, ele articulou o almoço, o jantar de apoio ao Bolsonaro na embaixada israelense, e ele foi um dos articuladores, inclusive foi na viagem para Israel após a eleição, né? Agora, esse grupo, pelo menos aqui em São Paulo, eu não vejo a característica para dizer que eles têm essa posição de pró-Bolsonaro porque são judeus, né? Eu acho que eles são absolutamente coerentes com os pares deles, os empresários, alguns dos empresários, eles convivem. Eu não vejo nenhuma, né? Se fosse dizer assim, por que essas pessoas, especialmente as que eu conheço, são pró-Bolsonaro, eu vejo um conjunto de outros empresários e outros de alto poder aquisitivo, volto a dizer, principalmente em São Paulo, que apoiam o Bolsonaro, mas independente de ser judeu ou não, né? Então, meu outro ponto, assim, o que caracteriza para você o fato de que é pró-Bolsonaro é fato de ser judeu, né? Então, eu não vejo eu acho que são assim, são pessoas que sempre defenderam seus próprios interesses, né? Então, tem uma forte religiosa contra o PT, contra qualquer expressão que compromete, na visão deles, os interesses econômicos deles, fundamentalmente, né? Então, eu não vejo. Há outro ponto, que é o último, assim, o fato de que existe uma contradição, claro que existe, para mim até do Netanyahu, qualquer extrema-direita em relação a como é que um judeu apoia um antissemita. Mas eu acho que, assim, eu não sei vocês, assim, eu já li várias declarações de gays apoiando o Bolsonaro, já li várias declarações de negros apoiando o Bolsonaro, né? Também, para mim, é o mesmo fenômeno, é alguma coisa difícil nós humanistas explicar isso, né? Aliás, é difícil para nós humanistas explicar qualquer apoio ao Bolsonaro. Não precisa ser gay, negro ou judeu. Agora, eu acho que isso tem a ver com uma parte, falta de conhecimento, outra parte as idiosincrasias humanas, né? Que você acaba negando, você finge que uma parte que não te interessa, você não registra e você se prende àquelas outras partes que ele defende, do qual você se identifica, né? Uhum. Então, assim, para fechar, assim, para mim é isso. O que define o seu judeu, consequentemente uma comunidade judaica? O fato de que a grande parte dos judeus progressistas não são vinculados a uma sinagoga nem a organizações judaicas, e isso dá um viés para esses pronunciamentos. Quem se pronuncia, quem está ligado a um grupo da sinagoga, quem está ligado a uma instituição, é predominante, tem sido, principalmente nos últimos anos, predominante de conservadores. E essa questão de que eu acho que o apoio que tem, eu não vejo, eu não vejo nenhuma característica porque sendo judeu, mas eu vejo milhões de características pela posição socioeconômica dessas pessoas. Muito mais forte, para mim é visível isso, e eu não consigo visualizar por que seria o fato de serem judeus. Assim, enquanto sociólogo, historiador, eu não tenho nenhum interesse em definir quem é judeu e quem não é, né? Isso eu posso até discutir em algum outro momento, o porquê que eu sou judeu, porquê que as pessoas são judias. Isso é um interesse humano que eu acho importante. Só que, enquanto sociólogo, nessa pesquisa, eu só trato de judeus bolsonaristas quando o judaísmo faz parte do jogo, né? Quando a ideia do judaísmo está na mesa, ok?
Ao contrário dos gays que votam no Bolsonaro, ou das mulheres que votam no Bolsonaro, tem uma dimensão estruturante do bolsonarismo que está vinculada nas suas molduras com uma narrativa sobre o judaísmo. Eu acho que isso não só transforma quem é judeu e vota no Bolsonaro a partir do acionar da sua identidade judaica, uma coisa importante, mas isso judaiza o fenômeno do bolsonarismo nos mesmos termos que Marx trata na questão judaica da ideia do judeu e do capitalismo. Ou seja, em algum sentido, o Bolsonaro se aproxima de um judaísmo imaginário, produz um judaísmo imaginário, um judaísmo branco, um judaísmo armado, um judaísmo ultracapitalista, um judaísmo cristão, mais um judaísmo, ele usa esse termo, e aproxima desse judaísmo estruturante alguns judeus por serem judeus. Né? Dora, você fica me perguntando, judeu... É muito interessante isso, porque essa é a mesma pergunta que eu fazia para os meus orientandos quando eles iam escrever sobre judeus na ditadura militar. Né? Qual é o teu interesse em tratar desse tema dentro dos estudos judaicos? Por que um judeu militante de esquerda tem que ser entendido a partir do ângulo dos estudos judaicos? Nada nele, em termos de militante contra a ditadura militar no Brasil, era definida por ser judeu. Né? E aí, quando eu começo a entender que o momento da morte é um momento que pode aproximar, não ele, a sua identidade, que isso não me importa como sociólogo, mas a reação da sua família, da família dos mortos, com a comunidade judaica, porque aqui a identidade judaica está na mesa, aí me interessa. Você entende o debate? O debate é assim, quando marcos judaicos fazem sentido para a política nacional, aí vale a pena se discutir. O meu debate não é se eles são judeus ou não. O meu debate é até que ponto se aciona marcos judaicos e eles são bem-sucedidos. Ou seja, Nigre, quando fala para isto fala enquanto judeu. Né? Isso faz sentido, ninguém desclassifica ele enquanto judeu, né? Ninguém diz, olha, ele não está falando em nosso nome. Ou seja, aqui tem um elemento que tem muito mais a ver com o bolsonarismo do que com o judaísmo, é por isso que eu volto a dizer, a minha pesquisa não é sobre o judaísmo, é pesquisa sobre o bolsonarismo a partir dos seus marcos identitários e de um passado ideal, e um dos elementos fundamentais desse passado ideal dos marcos identitários é o elemento do judaísmo imaginário com o qual o bolsonarismo flerta e tenta se converter. E aí o que acontece no Brasil não acontece em outro lugar do mundo, isso que é interessante, é que essa conversão que o Bolsonaro faz ao bolsonarismo é reproduzida em judeus que se convertem ao judaísmo imaginário do Bolsonaro. Isso é que me interessa, né? E assim, o judeu que passa a reproduzir uma gramática bolsonarista, uma relação com o bolsonarismo na sua identidade judaica, para mim é um fenômeno sociológico interessante. Para mim é um fenômeno sociológico muito interessante. Assim. E o Brasil é um cenário importante dessa pesquisa, porque aqui o bolsonarismo faz uma conversão geral a um judaísmo imaginário e o judeu se converte a esse bolsonarismo cuja referência fundamental é o judaísmo imaginário. Ou seja, você tem judeus se convertendo ao judaísmo imaginário, onde, por exemplo, um presidente da República que cita o negacionista do Holocausto ou que se encontra com uma dirigente do partido neonazista da Alemanha é considerado um bom cara, um cara patriota, um cara com quem eu tenho boas relações. Como é que isso se produz? Isso se produz porque aqui aconteceu uma conversão política. E conversão significa que você deixou de ser uma coisa e passou a ser outra coisa. Então, o meu interesse não é no judeu, o meu interesse é no bolsonarismo. E como esse judeu se incorpora ao bolsonarismo utilizando o judaísmo como forma de incorporação. Né? Sobre a questão do viés, enfim, a gente não frequenta a sinagoga, então as pessoas que não frequentam a sinagoga acabam sendo mais afastadas das estruturas comunitárias, eu concordo, mas eu acho que a partir de 2002, na verdade a partir de 2001, com um processo de racialização do debate identitário no Brasil, a partir da Conferência de Durban, né, que é um tema que eu não vou falar hoje, mas é um tema que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, e aproximação de setores da sociedade brasileira num debate sobre origem,
no debate sobre identidade, no debate sobre vínculos com origem familiar que justificam desigualdades sociais perenes no Brasil, a ideia de ação afirmativa, a ideia de uma racialização das políticas públicas brasileiras, setores da comunidade judaica, e aqui você tem uma divisão radical, né, porque nem todos os judeus seculares são afastados da comunidade. Os movimentos sionistas de esquerda, por exemplo, que hoje existem e são bastante fortes em cidades como Rio e São Paulo, eles se aproximam desse discurso, se aproximam do discurso racializado, do discurso sobre justiça social, do discurso antimeritocrático, né? E judeus da direita tradicional brasileira olham para a racialização como sendo uma ameaça ao seu status, né? Ao seu status de classe média branca, né? Esse é um tremendo debate para entender o Brasil. É um micro para entender o Brasil macro. A ideia de que, de um lado, você tem membros de movimentos juvenis sionistas dialogando com uma esquerda não judaica, e, de outro lado, você tem membros de uma direita sionista dialogando com uma direita não judaica, onde, em última instância, a disputa é também dentro da comunidade, ou seja, fora e dentro e fora. Por que nenhum jovem de movimento juvenil foi eleito presidente da FIESP ou da FIES até hoje, na história da FIES e da FIES? Porque tem uma disputa política e ideológica que tem a ver com o Brasil e não só com os judeus, né? O Brasil mudou e reproduziu uma disputa ideológica dentro da comunidade judaica que você provavelmente acha em outras comunidades étnicas. O que acontece na comunidade judaica brasileira, que não acontece em outras comunidades étnicas, é que há um estruturante desse bolsonarismo, dessa extrema-direita, que utiliza o judaísmo como marco de formatador de identidade da extrema-direita, e não só do judeu. E há judeus que se convertem a esse marco, né? Então, é um debate sobre Brasil, eu acho. Em 2008, meu filho Pedro trabalhava no Ministério da Justiça e me trouxe minha ficha policial. E só bobagem, só não tinha nenhum interesse. Nada perigoso, interessante e tal. Mas tinha um documento lá que estou com ele aberto aqui e eu divulguei aqui no grupo, chamado o Judeu e o Comunismo. E o documento procura enfrentar um paradoxo. Se judeu gosta de dinheiro, como é possível que haja judeus comunistas? Esse documento, talvez você tenha visto, Carlos Mink o divulgou recentemente. Na época, e tem uma frase no documento, que é um documento confidencial que vem de alguma coisa dos porões da ditadura, mas nitidamente ligado a... Doicote, do Exército. Ah, você conhece, claro. E tem uma frase que me chamou muita atenção. Ao serem hostilizados, se autoafirmarem como, entre aspas, uma raça privilegiada por Jeová, cujo destino é a liderança do mundo, em torno dessa frase ele constrói todo o argumento dos judeus dominando as finanças, as universidades, a imprensa, etc., etc., e que, portanto, a ideia de que judeu gostando de dinheiro não poderia ser comunista, essa é uma ideia falsa. Há judeus comunistas e vem a lista dos judeus comunistas, onde estamos meus irmãos e eu. E eu, à época, enfim... Então, e eu queria entender como é que é esse processo dentro das... Na época eu não divulguei, porque muito influenciado pelos trabalhos do Roberto Grum, que dizia, no Brasil só é vantagem ser... No Brasil só é vantagem ser judeu. Eu digo, não vou ficar divulgando um negócio, dando uma imagem falsa de um troço que é uma maluquice. Mas pelo jeito não era uma maluquice. Era alguma coisa real dentro das Forças Armadas. Então, como esse sentimento claramente antijudaico se converte naquilo que você está mostrando agora? Tem alguma continuidade, na tua opinião, entre o que é descrito nesse documento e a situação que você descreveu agora? Você sabe que encontrei o Pedro em 2008,
em São Paulo, e ele falou que tinha que mostrar um documento, e acabou me mostrando, eu fui conhecer esse documento muitos anos depois. É um documento importantíssimo porque ele é um documento que deixa claro, é um documento do DOI-CODE, não do DOPS, ou seja, um documento de debate sobre o Exército, e deixa claro uma posição ideológica em relação ao debate sobre antissemitismo, né? Mas é mais do que isso, é um documento que depois, pesquisando no arquivo, que o Pedro provavelmente achou, eu descobri que é um documento dentre outras centenas de documentos, basicamente com o mesmo teor. Ou seja, tem um debate importante dentro do DOI-CODE sobre antissemitismo, tá? Eu podia falar horas aqui, tem assim, a ideia de que a ditadura militar antissemita sempre me pareceu um exagero, a sociabilidade judaica sempre foi positiva em relação à branquitude do judeu, etc. e tal, e a noção de que o judeu, quando era torturado, você tratava o judeu a partir dos termos judaicos ofensivos, me pareceu que não era suficiente, porque, afinal de contas, na tortura, qualquer uso político é feito em relação a opressão de qualquer minoria que lá esteja, mulheres, etc. Então, nunca levei muito a sério esse debate sobre antissemitismo na ditadura militar. Mas tem um negócio apontando, que eu falei com o Daniel sobre isso, o Brasil é o único lugar do mundo, pelo menos da América Latina, onde houve ditadura militar, em que houve mudança, veja bem, mudança, Ricardo, da lei judaica em nome de uma melhor relação dos judeus com o regime militar. Eu vou ser mais claro. Os judeus foram enterrados, ou pelo menos houve um debate sobre o enterro dos judeus, mesmo que isso ofendesse a dignidade do corpo do judeu e da sua família, em nome de uma boa relação com a ditadura militar. Né? Isso é muito importante. Eu acho que a relação da ditadura militar com os judeus, ela sempre foi perpassada com a referência e com uma percepção de conspiração. A ideia de que os judeus faziam parte da conspiração e essa conspiração tinha a ver com poder. Desconfio, e eu estou falando uma hipótese, de que em algum momento, os setores conservadores da comunidade judaica brasileira, que são brasileiros e judeus, acreditam nessa conspiração. E acreditam que é um bom lugar para se manter numa situação de poder com o regime. Não sei se você me entende. Ou seja, acreditar nessa conspiração é parte de um bom jogo para nós. Quem nos atrapalha nessa conspiração são os judeus de esquerda. Nesse sentido, se é preciso enterrar como suicida um judeu de esquerda para fazer bom contato com o regime e mantermos numa relação positiva, apesar de ser um regime antissemita, nada demais vai acontecer. Afinal de contas, eles decidiram não ser judeus e ser de esquerda. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Me parece muito coincidente que o tema Herzog tenha surgido em 2018, durante a campanha eleitoral, algumas vezes pela boca de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que não é casual, eu acho que a gente está falando sobre um vínculo profundo de brasilização dos judeus, inclusive abrindo mão de setores da população judaica do Brasil em nome de uma boa relação com o regime militar ou com o governo fascista como o de Bolsonaro. Portanto, uma continuidade. Eu sempre acho difícil falar em continuidade como historiador, mas eu acho que tem referências de continuidade. Eu acho que é possível localizar fenômenos que são acionados por Bolsonaro e que são conhecidos pelos judeus. Ou seja, há uma retomada de um vínculo que ambos os lados conheciam. Então, não é que houve uma continuidade, mas se acionou novamente essa relação que existia em 75. O caso Herzog é um dos casos mais importantes na história judaica para a gente entender as relações profundas entre essa direita judaica e a ditadura militar ou a extrema-direita brasileira. E eu acho que não pode ser casual que, dentre tantas vítimas judias da ditadura militar, Bolsonaro tenha escolhido Vladimir Herzog para falar sobre durante a campanha. Para mim, ficou muito claro qual que é essa parceria que há entre a ala mais conservadora do judaísmo e o bolsonarismo, o que o bolsonarismo ganha com isso.
Mas em termos da instituição, do judaísmo quanto instituição, e lembrando que esse caso da Hebraica do Rio aconteceu em 2016, né? Eu entendo quando você fala, né, da possibilidade da base intelectual para o bolsonarismo, mas isso em 2016 já era claro para a instituição, né, esse caso foi na Hebraica, então está falando da instituição judaísmo, vamos dizer assim. Naquele momento já tinha isso claro, qual seria a participação nesse processo, porque naquele momento era um deputado federal, né? Enfim, se associar a um deputado federal antissemita é uma coisa, se associar a um presidenciável que representa um movimento conservador é outra. Para mim, isso não ficou muito claro. Assim, o que naquele momento já representava para essa parceria entre o judaísmo conservador e o bolsonarismo, em termos de benefício para os judeus como instituição. Primeiro, eu não acho que é possível falar sobre o judaísmo como instituição. Não existe um judaísmo. Ele é profundamente dividido, radicalmente dividido. Eu me refiro a instituições judaicas, sim, né? Sim, mas no caso hebraica é uma instituição judaica. Hebraica não eram pessoas. Esse é o problema. Hebraica é um clube muito vazio, esvaziado, decadente. Hebraica do Rio, tá? Decadente, pouco importante, e talvez por isso ela tenha recebido o Bolsonaro, porque não precisou dialogar com os sócios, porque não havia sócios. Em relação a 2016, foi em 2017. Bolsonaro tinha acabado de lançar sua pré-candidatura a presidente da República, e isso já estava claro. E o terceiro elemento foi a reação a isso, ou seja, Bolsonaro já era um futuro candidato da extrema-direita e organizações judaicas progressistas já reagiram nesse campo, né? E já naquele momento, Bolsonaro tinha ido para Israel pela primeira vez e tinha, como eu falei na pergunta da Dora, se estruturado a partir da identidade judaica. Ele já estava começando o processo de conversão ao judaísmo imaginário. O que aconteceu na Hebraica foi a conversão desses judeus de direita ao judaísmo imaginário. Então, acho sintomaticamente importante. Eu acho que tem algumas coisas implícitas, só vou colocar no passando, que é os 12 anos do Bibi em Israel, que criaram também uma massa de direita dentro do país, né, que fortaleceram, né, e todas as políticas dos territórios, dos territórios não, da ocupação da Palestina, e também do mundo, né, Brexit, tudo que está acontecendo, partículas dessa questão toda internacional, ela espirrou também em nós. É verdade, no começo você falou, aqui no Brasil tem particularidades fortes, é verdade, mas não está ausente desse cenário mundial e das mudanças da política em Israel. Eu sempre achei que essa questão é política, né? Eu fui candidata em 1982, fui num debate na Hebraica, tínhamos 10 candidatos judeus antigamente, e o candidato ligado ao Jânio Quadros insistia em dizer que eu não sou judia, né? Para reforçar o que você colocou, quer dizer, uma questão dentro de diferenciação é simplesmente anular o outro como a sua identidade, né? E, além disso, como eu fui na manifestação da Paulista de Sabra e Shatila, né, contra a invasão de Sabra e Shatila, o ataque, algumas pessoas da comunidade atacaram meu pai, que ele não tem nada a ver com o que eu penso, não tinha, né, já faleceu, mas ele foi grosseiramente assediado em situações públicas pelo meu comportamento que eu apoiei os palestinos na questão de Sabra e Shatila, né? Então, acho que é importante, porque tem um elo, e o elo principal, vamos dizer, na discussão atual da direita é o que você esclareceu, que eu acho muito bom e que eu sempre coloquei isso como questão importante, é que uma parte dos judeus
identifica o início do nazismo em 38, com a Noite dos Cristais. E, na verdade, não é ali, quer dizer, começa em 32, 33, está desenhado já, e algumas leis alemãs, e tudo isso, e, se quiser dá para ir mais para trás, mas o marco é 32, 33. Quanto à questão com relação ao governo do Lula, que eu, durante 8 anos, o Lula me pediu para eu ser o elo com as organizações da comunidade judaica, né? Deu para perceber realmente com toda a nitidez que as questões eram políticas, que elas não dizem respeito a um judaísmo, né? O que nos opunha, muitas vezes, a coisa mais clara foi quando o Cláudio Lotenberg atacou Lula num artigo da Folha por conta do fato do Lula ter dialogado com Ahmadinejad, né, que em função daquela tentativa de fazer um acordo ali com o Irã e com a Turquia. Então, eu acho, Michel, que primeiro que vou insistir que você está fazendo um trabalho muito importante, mas também, para concluir, né, é importante ver que a partir da hebraica também nasceu muita coisa boa, né? A começar pela própria manifestação. E aí eu quero, para pessoas que não são muito próximas desse dia a dia dos judeus, nós temos os Judeus pela Democracia do Rio, Judeus pela Democracia de São Paulo, o Observatório Judaico de Direitos Humanos, a continuação do trabalho da ASA, que é a Associação Sholem Aleichem, que você conhece melhor do que eu, que é do Rio. Nós temos, sei lá, agora eu não estou lembrando todos os grupos, Judias e Judeus com Lula, Judias e Judeus pela Democracia no Facebook, que chegou a reunir milhares de pessoas na linha do Ele Não, né? Então, acho que isso também ajuda a entender um pouco mais, porque nunca a questão, todas as questões que você levanta aqui como emitidas pelas lideranças das organizações judaicas, eu concordo com você, o perfil que você faz, mas nunca elas estiveram separadas de acusar de comunista, de discriminar, né, no direito a fazer política à esquerda, os jovens e os velhos e quem for judeus de esquerda. A primeira coisa, o Otávio fez uma pergunta que eu não respondi, e quando eu vi o seu nome, Clara, eu falei, vou responder na pergunta da Clara, apesar de você nem ter falado sobre isso de maneira explícita, mas eu vou falar. A ideia do PT em relação à comunidade judaica, né? Eu acho assim, tem um elemento muito poderoso em setores da esquerda que flertam, sim, com o antissemitismo, não é? E que flertam com a perspectiva da conspiração judaica, setores que eu chamo de setores ressentidos, de um ressentimento, a ideia de uma esquerda que vem do passado, geralmente grupos ligados a perspectivas trotskistas mais radicalizadas, etc. E tal. Eu não sou do PT, a Clara sabe disso muito bem, mas esse não é o caso do PT, nunca foi o caso do PT, né? Ao contrário, o PT, desde a sua fundação, muito pouco tempo depois da fundação, criou um centro de assuntos judaicos, e o diálogo com a comunidade judaica, e mais do que isso, o diálogo com a esquerda sionista sempre foi muito poderoso, né? A visita do Lula nos anos 80 para Israel. Ou seja, há aqui, né, e alguém falou sobre o nazismo ser de esquerda, aqui uma conversão, uma transformação da esquerda, como se a esquerda toda fosse a mesma coisa, que não é feita de maneira, não é produzida pela ignorância, é feita de maneira consciente, né? Transforma o PT em aqueles que queimam a bandeira junto com o Babá, que é de uma força política da extrema esquerda do PSOL, né? Eu acho que isso é importante ser dito. A segunda questão, a Clara colocou um tema aqui que é um tema interessante. Rupturas sempre aconteceram na comunidade judaica. O caso de Sabra Shatila é muito importante, não é? A ideia da agressão, queimou-se carros no Bom Retiro, se desconsiderou judeus, pessoas que apoiaram a manifestação contra o massacre de palestinos em Sabra Shatila. A diferença fundamental, Clara, é que eu e Misha tentamos falar sobre o Brasil, né?
e não sobre a comunidade judaica. E tudo que a gente está falando aqui, né, Sabri Shatila, a briga de revisionistas com esquerdistas pela visita do embaixador da Polônia em 56, uma série de questões que teve embate e tal, eram interiores da comunidade judaica. O que acontece com o bolsonarismo é que o bolsonarismo, eu volto a falar, ele transforma esse debate de judaico em brasileiro, porque ele converte o judaísmo em um tema fundamental do bolsonarismo, né? Isso é que é fundamental, ou seja, o judeu não está brigando com o judeu por questões vinculadas somente a temas internos da comunidade. É um debate sobre Brasil. Isso é diferente de todos os lugares. E, assim, você tem razão, isso acontece em outros lugares, a importação de uma perspectiva da extrema-direita sionista de Bibi Netanyahu para outros lugares, só que eu conheço esses fenômenos, né? Você tem a AIPAC nos Estados Unidos, você tem o Centro de Judeus da França, que acaba incorporando esses elementos, produzindo, por exemplo, a noção de que ser de esquerda é igual a ser antissemita, isso existe. Só que no Brasil, isso é potencializado num nível muito poderoso, né? E a questão é saber por que é potencializado. Uma das respostas eu estou dando, quer dizer, eu acho que tem a ver com o Brasil. O Bolsonaro transformou esse debate num debate brasileiro. Ser de esquerda, ser judeu de esquerda, Clara, é ser, em última instância, anti-judaico, na perspectiva da extrema-direita, e antinacionalista do Brasil também, né? Então, acho que esse é um debate importante, mas eu acho que tem mais do que isso, que eu sinceramente não sei por que o Brasil reproduziu de maneira tão direta e radicalizada as perspectivas de Bibi Netanyahu. É uma pesquisa que a gente está tentando descobrir por quê. Como esse sionismo, que é um sionismo de extrema-direita, o sionismo para além da linha verde, como é que esse sionismo entra de maneira tão poderosa no Brasil? Eu não sei, claro, eu estou sendo bem honesto, a gente está no meio da pesquisa, né? Um terceiro ponto, no Brasil, mais qualquer outro lugar do mundo, o Holocausto passou a ser uma referência importante de construção identitária. O judeu, ele é judeu e utiliza a referência do judaísmo dele a partir do Holocausto. Tá? Mais qualquer outro lugar do mundo, mais que na Argentina, mais do que no Chile, a educação do Holocausto passou a ser uma referência fundamental da identidade judaica. Tá? E setores da comunidade judaica utilizam isso como diálogo no debate sobre racismo e intolerância religiosa com grupos de outras minorias. Só que o problema, e aí disso que a Clara falou, é que a referência é sempre o Holocausto no seu produto final, Auschwitz. É como se o Holocausto tivesse sido produzido sozinho, em si, por Auschwitz. Não há um debate no Brasil sobre o que produziu o Holocausto. O que produziu o Holocausto foi a ascensão da extrema-direita na Alemanha. Esse debate não há. Né? Esse debate não é como se o Holocausto tivesse surgido por um antissemitismo histórico, teria surgido de qualquer maneira, Auschwitz foi construído de maneira natural. Não foi. Foi um regime antissemita, mas que também era fascista, que também era de extrema-direita, que também era autoritário, que também era militarizado. Um regime muito parecido com o do Bolsonaro. Né? E a impossibilidade dessa conexão não permite que, quando setores da comunidade judaica, aqui, claro, acho que é ignorância mesmo, olham para Bolsonaro, percebam que o discurso de Bolsonaro é o discurso do Hitler de 1933. E aqui eu não estou tendo nenhum cuidado. Porque, né, eu sempre brinco que quando alguém vai para o cardiologista e está com um problema no coração, que a gente diz, olha, teu problema é no coração. Um historiador de história contemporânea tem que chamar as coisas pelo nome. E não dá para chamar. Eu vejo isso com muita preocupação. O cuidado que setores da esquerda têm em chamar Bolsonaro de nazista. Isso é um problema, porque Bolsonaro é nazista. E quem diz isso não sou eu, Bolsonaro. Então, assim, a não percepção de que Bolsonaro é um nazista se dá porque os judeus estão olhando, e os judeus eram importantes nessa história, estão olhando para 42, 41 e não para 33, 32. Eu acho que isso é fundamental. Eu concordo com a Clara. A Porta de Hebraica foi um momento de glória da organização progressista judaica que acabou influenciando e muito a relação dos judeus com a esquerda brasileira. Inclusive, Clara, o último evento de campanha do Fernando Haddad, em 2018, foi na ASA, no Rio de Janeiro. Eu recentemente estava falando com o seu xará
o Michel Schlesinger, justamente sobre si, que é o que está da CIP, né? E a gente justamente estava falando, né? Porque a CIP, que é a Congregação Paulista a Congregação Israelita Paulista, né? Que está justamente discutindo isso de uma forma muito importante, inclusive dividindo, né? Você tem em São Paulo várias, né? Você tem os próprios as sinagogas ascanazes dos sefaraditas, então uma própria mistura entre os próprios judeus quando você vai para próprio Israel, né? Os ortodoxos que são a favor de juntar com a Palestina e os outros contra. Então isso tem uma influência e eu justamente conversei muito com o Michel justamente como hoje, como eles têm a CIP tem um programa com jovens, também muito de discutir isso. A pergunta é como é que isso, na sua pesquisa, como é que se separou em termos de idade, de educação universitária, cultura, e essas diferenças, esse melting pot dentro do próprio judeu, nas suas várias formas de existir, como que isso, a tendência, e na sua pesquisa, qual foi efetivamente as idades e a educação, você conseguiu analisar um pouquinho de onde vinham de que parte os judeus participaram, que eles são mais para a direita, são mais para a esquerda, então gostaria de comentar um pouquinho isso, porque foi uma conversa boa que eu tive com o seu querido xará também. Eu e Misha realmente estamos querendo efetivamente começar a mapear isso de maneira mais explícita, mas o que já é muito claro é que são duas coisas. Primeiro, o debate não é etário, o debate é ideológico, né? Então, você tem setores da população judaica do Rio e de São Paulo que se vinculam ao bolsonarismo de todas as idades a partir de vínculos ideológicos. Então, quanto mais grupos ortodoxos, mais bolsonaristas, quanto menos ortodoxos, menos bolsonaristas, quanto mais liberais, menos bolsonaristas, quanto menos liberais, mais bolsonaristas, né? Esse é o primeiro elemento. Então, por exemplo, jovens que frequentam a sinagoga do Beit Chabad vão ser mais bolsonaristas do que jovens que frequentam a sinagoga da CIP, que é uma sinagoga liberal, né? Jovens que frequentam movimentos juvenis de esquerda vão ser pouco bolsonaristas. Jovens que frequentam juvenis de direita vão ser muito bolsonaristas. Ou seja, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que eu acho que é fundamental, e tem a ver, talvez, com outras pesquisas que vocês devem ter tido acesso no grupo, que é a ideia do aparecimento de indivíduos e setores pouquíssimo relevantes até o surgimento das redes sociais. E nas redes sociais, esses elementos ganham vozes fundamentais que começam a ser relevantes por causa não do seu posicionamento, mas dos seus novos vínculos criados pelo mundo virtual. E esses elementos começam a ser fundamentais e começam a articular e organizar a comunidade judaica bolsonarista. Por exemplo, esse empresário Nigri é um empresário periférico do mundo das construções, é um cara que estava mal economicamente, financeiramente, mas não era uma referência fundamental do mundo judaico. Passou a ser, né? Eu acho que isso é importante. E tem outros grupos também que passaram a ser, né? Você tem um grupo que surge durante a ascensão do bolsonarismo, que é o grupo da Associação Israelita Sionista do Brasil, um grupo completamente pouco importante, e passa a ser referência por causa das articulações possíveis pelas redes sociais. Eu acho que é por aí, e esses grupos passam a ser uma referência fundamental, quando, na verdade, nunca tinham sido antes. Só para você ter uma ideia, de maneira material, prática, um movimento sionista de direita que nunca foi bem sucedido no Brasil, chamado Beitar, que foi criado na década de 30, fechou na década de 40 e nunca mais tinha aparecido no Rio e em São Paulo, existia no Rio Grande do Sul, muito periférico, foi fundado por bolsonaristas justamente em 2017, o que mostra que essa articulação está acontecendo nesse momento e não tem a ver com dimensão etária, mas com dimensão ideológica. Você falou que o Bolsonaro se referiu ao Herzog por 3 vezes, mas ou eu perdi ou eu não entendi como que foi a referência que ele fez. De qual modo ele fez a referência? Sempre usando a mesma frase. Essas pessoas se suicidam mesmo. Mas foi isso, ponto. Então eu entendi. Eu achei que tinha mais do que isso, mas
Isso aí já é bastante, já é bem sério. A coisa é, o Roberto Alvim, que era o secretário da Cultura, caiu em um dia ou dois, depois de ter feito aquele quadro dele bastante nazista, esteticamente falando, inclusive, né, além do discurso dele. Foi o ministro do Bolsonaro que mais rápido caiu. Eu fiquei muito impressionada, porque o que de barbaridade todos os outros, ou pelo menos 3 outros, porque o Bolsonaro não pode se assumir como nazista, já que ele se assume como tantas outras coisas horríveis, né? Eu entendo a coisa do judaísmo imaginário, a construção de um novo passado, mas isso, não sei, é uma coisa que, para mim, é estranho a força que teve, porque daí diziam, não, ele só tirou o Roberto Alvim porque a comunidade judaica exigiu isso. Não sei se você comentar. A coisa do Vladimir Herzog tem a ver com a segunda pergunta. Eu costumo dizer, quer dizer, não sou eu que digo isso, algumas pessoas que estudam bolsonarismo entendem isso, né? Professor Guilherme Casarões, entre outros. Há 2 tipos de diálogo no bolsonarismo. O bolsonarismo subterrâneo e o bolsonarismo da superfície. Em alguns momentos, há vínculos do bolsonarismo com o subterrâneo e com a superfície. Então, por exemplo, quando eu digo que o bolsonarismo fala 3 vezes sobre Vladimir Herzog usando a mesma frase, é uma tentativa que ele está tendo de verificar, na minha avaliação, lealdade, utilizando o bolsonarismo da superfície para chegar no bolsonarismo do subterrâneo. Em alguns outros momentos, você começa a ver o vazamento do bolsonarismo do subterrâneo à superfície. Então, por exemplo, a frequência de frases como trabalho liberta, né? Eu acho que foi um equívoco do bolsonarismo, o fascismo, o nazismo, claro, começa a surgir. Em alguns momentos, alguma coisa nesse sentido surge aqui e ali, etc. E tal. Agora, com relação ao Alvim, que mimetizou o Goebbels, né? Eu tenho que falar 3 coisas. Eu acho que a primeira questão é que ele não citou Goebbels, ele virou Goebbels, o que muda um pouco de figura, né, em termos de mapeamento. Ele incorporou Goebbels, né, utilizou as frases. Eu estava 6 horas na frente do Brasil, né, eu estava em Israel. Na verdade, eu estava na Palestina. Eu estava numa conferência na Universidade de Belém, na Palestina. E eu liguei o computador e vi. Quando eu vi aquilo, eu comecei a reconhecer tudo. É como se eu estivesse vendo Goebbels, né? Isso é muito mais poderoso que qualquer outra coisa de citação, né? O segundo elemento é que não foi a comunidade judaica coisa nenhuma que mandou o cara ser demitido. Foram os judeus convertidos ao bolsonarismo que, em algum sentido, entenderam que ali houve um cruzamento de linha, assim, incorporar Goebbels, trocar a frase do Hitler, o quadro do Hitler pela fotografia do Bolsonaro, traduzir as expressões que Goebbels usava exatas por traduções em português, né? Se vestir como Goebbels, cruzou-se uma linha, até para os judeus bolsonaristas, né? E, Beatriz, a última questão que eu quero dizer para você é que eu falei algumas vezes aqui, né, sobre a branquitude, sobre o elemento de branquitude, que é uma espécie de certificado de segurança que os judeus sempre acharam suficiente para se manter na elite brasileira, né? Bolsonaro falou claramente algumas vezes que não houve escravidão no Brasil e foi eleito, né? Agora, incorporar Goebbels afeta uma minoria branca que é utilizada pelos bolsonaristas como exemplos de vítimas brancas. E sendo o nazismo de esquerda, são vítimas brancas, estou falando da narrativa bolsonarista, vitimizado pela esquerda. Como você colocou muito bem, tem gente que se posiciona ideologicamente. Mas eu acho que muita gente se posiciona também por medo, né? Uma ideia de assim, eu vou ter um pai forte, eu vou ter alguém que me protege, eu vou ter todos os sinais da virilidade, e aí pode ser, como você falou muito bem, tem uma questão que diz respeito aos judeus, mas diz respeito, acho que, à humanidade de um modo geral, né? E eu acho que essa ideia, a extrema-direita, ela recupera bastante isso, né? E é o caso do Bolsonaro. Porque, assim, muitas vezes, quando você estava falando e outras pessoas estavam se manifestando também, eu via por trás a história que as pessoas têm medo, né? E, assim, elas se posicionam de uma maneira
a mais reacionária possível. E a gente vê, claro, acho que não dá tempo da gente falar, mas tem também um pouco de a própria história do Estado de Israel moderno, né? Que muito, assim, de um certo movimento em direção à direita, eu acredito que tem a ver com essa ideia do medo, o medo do extermínio, o medo de não existir, e talvez aqui, no caso dessa discussão de classe, o medo de perder os próprios privilégios, né? Então, não sei o que se faz sentido o que eu estou falando, o que você acha a respeito disso? Eu concordo com você, eu só acho que medo é ideologia, né? Eu só acho que a dimensão do medo é uma dimensão puramente ideológica, das mais poderosas que há, né? Tanto em Israel, ou seja, o acionamento do medo do extermínio, quando você evita que haja qualquer tipo de negociação com árabes, porque eles podem incorporar os nazistas e a situação... Ou seja, o medo é uma referência que está sempre sendo acionada politicamente pela direita e que funciona muito bem, né? No Brasil, o medo de perder os privilégios, como você bem definiu, é um medo... E aqui eu queria terminar meio fazendo essa declaração, não é? É um medo típico daquelas sociedades que produzem o antissemitismo. Porque o medo de perder o privilégio está sempre combinado com a expansão de outros grupos e com a entrada de outros grupos nas sociedades onde até hoje havia uma certa exclusão social radicalizada. Quando esses outros grupos entram, há como reação ou como medo ou como ressentimento de que esses outros grupos podem tomar o seu lugar, uma reação profundamente violenta em relação àqueles grupos que estão entrando. Os judeus, historicamente, são vítimas desse medo e desse ressentimento, né? O que acontece com o bolsonarismo é que o bolsonarismo converte os judeus em parte do próprio bolsonarismo, utilizando toda a estrutura do antissemitismo, protegendo o judeu imaginário de sofrer antissemitismo. Mas a gente está falando dos mesmos fenômenos de antissemitismo. O que eu quero dizer assim, é a primeira vez que a gente tem oportunidade, né? Eu estou falando aqui em nome da Misha, nós dois discutimos muito estudos judaicos, vemos estudos judaicos de lugares diferentes, ela dos Estados Unidos ou do Brasil, ela estudando o Brasil nos Estados Unidos, eu estudando os judeus do Brasil aqui no Brasil, ela da antropologia, eu da história, mas é uma oportunidade muito importante que eu acho que a gente está localizando, e que a sua pergunta sintetiza isso, Laerte, que é a ideia de estudar não os judeus a partir da experiência de brasilidade, mas estudar a brasilidade a partir da experiência dos judeus, ou seja, como um governo de extrema-direita utiliza a experiência do medo histórico, do medo atávico, utilizado geralmente contra os judeus, para incorporar os judeus e produzir um discurso de medo típico da extrema-direita, incluindo os judeus. O que, veja bem, não faz com que esse governo não seja um governo antissemita. Porque, estruturalmente, ele é antissemita. Ele utiliza as mesmas lógicas do antissemitismo. Eventualmente, não ataca o judeu e ataca outras minorias, a partir das mesmas lógicas conspirativas, antiliberais, típicas do antissemitismo. Agora, eventualmente, aqui eu vou dar um exemplo pontual do que está acontecendo agora, né? 7 de setembro está aí e a gente está vendo o que está acontecendo. Quando é necessário, ele ataca. Então, Barroso, que é um juiz da Suprema Corte, ele já teve a sua identidade judaica acionada nas últimas semanas 2 vezes para ser desclassificado como um traidor e não como um judeu de verdade. Aqui, Bolsonaro passa a desconverter, tirar o Barroso da identidade do judeu imaginário e transformá-lo apenas num judeu. Aqui, Bolsonaro deixa não só o antissemitismo estrutural que determina a sua identidade política a falar, mas efetivamente utiliza o judaísmo conjuntural, ataca o judeu pela sua identidade judaica. Eu acho muito importante a gente analisar o bolsonarismo a partir do judaísmo e pouco importante estudar o judaísmo a partir do estudar o bolsonarismo a partir do judaísmo e pouco importante estudar os judeus dentro do Bolsonaro. Eu acho que a gente está falando sobre Brasil.